Então vamos lá. Agora, pessoal, nós vamos estudar os efeitos oriundos do casamento. Lembrando o seguinte, que pelas aulas anteriores, os vídeos que eu passei para vocês, nós estávamos estudando os planos jurídicos do casamento. Vimos o plano de existência, vimos o plano de validade e agora nós estamos no plano de eficácia, que é a produção de efeitos oriunda do matrimônio, oriunda do casamento, tá? Então, seguindo aquela sistemática, agora nós vamos entrar nos efeitos. Os efeitos são as consequências advindas do matrimônio. O casamento, ele é um negócio jurídico, como nós já vimos, um negócio jurídico especial, um negócio jurídico que tem características diferenciadas dos negócios jurídicos comuns, né? Aqueles negócios jurídicos que vocês estudaram lá encontrados, mas é um negócio jurídico que produz efeitos, e ele produz uma teia de efeitos, ele produz vários efeitos. E para ficar mais fácil e didático, a doutrina ela divide esses efeitos em 3 grupos: efeitos sociais do casamento, que seriam as consequências jurídicas do casamento em relação a terceiras pessoas, como por exemplo os filhos ou terceiras pessoas realmente, e os efeitos pessoais, que são os efeitos em relação aos próprios cônjuges, entre eles, e os efeitos patrimoniais. Então, ele é um negócio jurídico que ele gera 3 possibilidades diferentes de produção de efeitos. Efeitos sociais, que são os efeitos em relação a terceiros, efeitos pessoais, que são os efeitos em relação aos próprios cônjuges, e efeitos patrimoniais, que dizem respeito aos cônjuges e a terceiros. Nós vamos começar falando dos efeitos sociais, a produção de efeitos do casamento em relação a terceiras pessoas ou em relação aos filhos. O principal efeito social do casamento, sem dúvida, é a constituição de uma nova entidade familiar. Então, quando você casa, você constitui uma nova família, você forma uma nova família. Lembra lá no início do semestre que nós vimos que o casamento era, até a entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, a única forma de se constituir família no ordenamento jurídico brasileiro. Eu digo era porque, a partir da Constituição Federal de 88, nós vimos que o casamento passou a ser uma faculdade, uma opção. Então, hoje, eu posso optar em constituir uma família por meio do casamento, através do casamento. Lembra que nossas famílias são plurais, existem vários arranjos familiares. A Constituição Federal, ela trouxe no seu artigo 226 alguns exemplos de constituição de família, tá? Então, o principal efeito social do casamento é que nasce para a sociedade, constitui-se para a sociedade uma nova forma, uma nova entidade familiar. Efeito social esse que também é aplicável à união estável. Quando você constitui, quando você passa a viver em união estável, você também constitui uma nova forma de família, correto? O segundo efeito social do casamento é a emancipação do cônjuge incapaz. Lembra o seguinte, Cris, qual que é a idade núbia? Nós vimos isso, 16 anos. Então, hoje, desde a Lei 3.811 de 2019, o casamento ele só pode ser contraído por pessoas que tenham idade núbia, no mínimo idade núbia. E qual que é a idade núbia? 16 anos. Antes de 2009, permitia-se o casamento do menor de 16 anos em situações excepcionais. Agora não. Toda pessoa que for casar tem que ter no mínimo 16 anos. Vocês lembram que a maioridade civil ela é atingida aos 18 anos, ou seja, antes disso eu posso ser considerado absolutamente incapaz ou relativamente incapaz. O menor que tem entre 16 e ainda não completou 18 é considerado relativamente incapaz, correto? Então, ele pode casar, Cris? Pode, porque ele já atingiu a idade núbia, que são 16 anos. Mas o que ele precisa para casar? A autorização dos pais. Correto? Lembra, a falta dessa autorização pode gerar o quê? A anulação desse casamento. Correto. Mas o que interessa aqui? É que esse jovem que casa com 16 anos de idade ou 17 anos de idade,
ele automaticamente, com o casamento, ele se emancipa. Então, um dos efeitos sociais do casamento é a emancipação do cônjuge incapaz. Uma observação importante: caso esse casamento seja desfeito porque ele divorcie ou essa pessoa faleça antes desse menor completar os 18 anos de idade, não tem problema nenhum, ele continua sendo emancipado, tá? Não tem problema para emancipação, viu? Então, se a pessoa casa sem atingir a maioridade civil e já tendo a idade núbil, um dos efeitos desse casamento é a emancipação do cônjuge incapaz. Esse casamento que ele se desfaz antes de ele atingir a maioridade, a emancipação também será desfeita? Não, ele continua sendo emancipado. Agora, se o casamento dele for nulo, aí sim que nula será a emancipação, tá? Outro efeito social do casamento: presunção de paternidade dos filhos casados. Então, o que é que diz a lei? Presume-se que os filhos, toda mulher casada, melhor dizendo, presume-se que os filhos são do marido. Presunção relativa admite prova em contrário. Hoje, então, muito fácil, através do nosso chamado critério biológico, é o exame DNA. Mas toda mulher casada presume-se que os filhos são do marido. Isso é uma presunção, é um efeito social decorrente do casamento, tá? Outro efeito social do casamento é a modificação do estado civil. Então, quando você casa, o seu estado civil é alterado. Você passa ao estado civil de casado, correto? Isso é importante em relação a terceiros, porque quando o terceiro for estabelecer um negócio jurídico com alguém que seja casado, ele já sabe que é casado e sabe das precauções que precisam ser tomadas. Por exemplo, outorga marital, outorga uxória, autorização marital, na alienação de bens imóveis, por exemplo, tá? Interessante, o estado civil, ele não é um efeito social da união estável. A união estável, ela não altera o estado civil, é um efeito social do casamento. Só o casamento ele altera o estado civil. É interessante, quando você altera o seu estado civil, mediante o casamento, você nunca mais, ou melhor, só em uma hipótese você volta ao estado civil anterior, que é o estado civil de solteiro, quando na hipótese do seu casamento ser invalidado, por ele ser nulo ou ele ser anulado, correto? Porque se você desfaz o seu casamento pelo divórcio, o seu estado civil é de divorciado. Se o seu matrimônio é desfeito pela morte, o seu estado civil é de viúvo, correto? Então, o casamento altera o seu estado civil, você passa ao estado civil de casado. E o outro efeito social do casamento é o estabelecimento de parentesco por afinidade. Lembra do parentesco por afinidade? É o parentesco do cônjuge com os parentes do outro cônjuge. Então, quando você casa, e aquela máxima é verdadeira, você casa com a pessoa e com a família da pessoa, verdade. Então, quando você casa, você adquire vínculos de parentesco por afinidade com os parentes do seu cônjuge. Lembra que esse parentesco por afinidade, ele existe na linha reta, que é a linha descendente, e na linha colateral, que são aquelas pessoas que não descendem umas das outras, mas de um mesmo tronco, tá? Na linha reta ele é indissolúvel, ele não dissolve nem com o fim do casamento, e na linha colateral ele se extingue com o fim do casamento. Então seriam esses efeitos sociais: constituição de uma nova entidade familiar, emancipação do cônjuge incapaz, presunção de paternidade, alteração do estado civil e parentesco por afinidade, tá? Agora a gente passa ao estudo dos efeitos pessoais do casamento, que são aqueles efeitos que são gerados em relação aos cônjuges, entre eles. O principal efeito pessoal do casamento é o estabelecimento de uma comunhão plena de vida. Então, quando você casa, você estabelece comunhão plena de vida, certo? Esse efeito pessoal, ele se confunde até com a finalidade do casamento. Qual que é a finalidade do casamento? Comunhão plena de vida. Então, quando você casa, os cônjuges ao casarem, um dos efeitos pessoais dele é que eles estabeleçam uma comunhão plena de vida, que eles estejam ali em busca da tão falada felicidade, em busca daquela comunhão de vida, em busca daquele amor eterno. Essa é um efeito pessoal do casamento, tá?
Outro efeito pessoal do casamento é a fixação do domicílio conjugal. E aqui é interessante, porque desde a Constituição Federal, que trouxe a igualdade entre homem e mulher, o domicílio conjugal hoje ele vai ser fixado em comum acordo entre os cônjuges. Então, os cônjuges eles escolhem de forma harmoniosa o domicílio conjugal do casal. Lembrando o seguinte, que esse domicílio conjugal do casal não significa necessariamente que os cônjuges devem viver embaixo do mesmo teto, porque é possível que um se afaste do domicílio conjugal por questões profissionais ou por motivos pessoais relevantes. Então, o que a lei exige é que exista o domicílio conjugal. Cris, se morar em casas separadas, eu vou ter 2 domicílios conjugais, correto? O terceiro efeito pessoal do casamento é a contribuição proporcional para a manutenção do lar. E aqui eu chamo a atenção o seguinte: existem várias espécies de regime de bens, que inclusive será o tema do nosso próximo vídeo. E um dos regimes de bens é o regime de separação total, ou separação convencional, ou separação absoluta. E algumas pessoas confundem esse regime no que diz respeito a essa contribuição proporcional para a manutenção do lar, tá? Essa contribuição proporcional, ela independe do regime de bens que foi adotado. Então, se você casou na comunhão universal, se você é casado na comunhão parcial, se você é casado na separação obrigatória, se você é casado na separação absoluta, não interessa qual dos regimes você seja casado, a contribuição para manutenção, contribuição econômica para manutenção do lar é obrigação de ambos os cônjuges. Quanto que eu tenho que contribuir? Proporcional ao seu ganho, tá? Mas não importa se o seu regime é de comunhão ou se o seu regime é de separação. A contribuição pela manutenção da sociedade conjugal, ela é uma obrigação, ela é um efeito pessoal do casamento que independe do regime de bens acolhido, tá? Outro efeito pessoal do casamento é o exercício conjunto da direção da sociedade conjugal. De exercício conjunto da direção da sociedade conjugal. Então, lembra que eu disse lá no início do semestre que antes da Constituição Federal de 88 eu tinha a figura do chefe de família na pessoa do varão. Então, é ele que gerenciava, direcionava a sociedade conjugal. Hoje, essa figura some em razão da igualdade entre homem e mulher. E um dos efeitos pessoais do casamento é o exercício conjunto dessa direção, dessa sociedade conjugal. Cris, se houver divergência entre o homem e a mulher, se for um casamento heteroafetivo, pode ter divergência entre João e Antônio, divergência entre Maria e Antônio, divergência entre Cris e Rodrigo, não importa. Se houver divergência entre os cônjuges na direção da sociedade conjugal, como que eu resolvo? Eu resolvo isso através de um meio judicial, denominado de suprimento judicial de consentimento. Então, sempre que houver divergência na gestão, no direcionamento da sociedade conjugal, essa divergência vai ser resolvida judicialmente, se não houver aí o consenso entre as partes. Outro efeito pessoal importante é a possibilidade do acréscimo do sobrenome no casamento. Então, quando você casa, certo? Você tem a possibilidade, a faculdade de acrescer ao seu sobrenome, o sobrenome do seu marido, acrescer ao seu sobrenome, o sobrenome da sua esposa. Lembra que é uma faculdade e não uma obrigação. E desde a Constituição Federal de 88 para cá, essa é uma faculdade que pode ser exercida tanto pelo homem quanto pela mulher, tá? Porque houve uma época em que a mulher tinha a obrigação de fazer esse acréscimo. Hoje não. Hoje é uma opção, é uma faculdade que pode ser exercida por quaisquer deles. Importante, o nome, vocês lembram lá de civil, parte geral, é um direito da personalidade. Como sendo o direito da personalidade, uma vez que eu faço o acréscimo, aquele nome me pertence, ele é meu. Eu só vou tirá-lo se for da minha vontade, se for da minha conveniência. Caso não seja, eu não tenho obrigação de retirá-lo, porque ele é meu, ele me pertence a partir do momento em que eu faço o acréscimo.
Interessante. Você faz esse acréscimo, via de regra, lá na fase de habilitação do casamento, que nós também já estudamos. Ô Cris, eu não fiz na fase de habilitação, posso fazer depois? Posso, através de uma ação de retificação do nome, tá? A ação de retificação de registro, você pode fazer na vara de registros públicos, ok? E o último dever, o último dos deveres, desculpa, não é deveres, o último dos efeitos pessoais do casamento são os deveres recíprocos do casamento. Então, o Código Civil ele estabelece direitos e deveres recíprocos no matrimônio. Quais são eles? Fidelidade recíproca, mútua assistência, sustento, guarda e educação dos filhos, respeito e consideração mútuas. Isso são deveres recíprocos do casamento, não é uma faculdade, é um dever. O dever de fidelidade, o dever de mútua assistência, quando eu falo mútua assistência, é uma assistência material, espiritual, afetiva, sustento, guarda e educação dos filhos e respeito e consideração mútuas. São deveres do casamento impostos em razão dos efeitos pessoais do casamento. Só uma observação quando eu falo de fidelidade mútua, o seguinte, esqueci coabitação, que é o domicílio conjugal. Então seria fidelidade mútua, domicílio, fixação do domicílio conjugal em comum, ou seja, coabitação, mútua assistência, guarda, sustento, educação dos filhos e respeito e consideração mútuas. Eu ia falar da fidelidade. Lembrando aqui que essa fidelidade, ela hoje em dia, a visão doutrinária é que essa fidelidade ela é exigida até mesmo quando eu me refiro ao chamado adultério virtual, tá? Então, houve uma época em que, para que o adultério ocorresse, havia necessidade de práticas sexuais de fato, correto? Hoje não. Hoje o adultério virtual é visto como a quebra de um dever, a quebra do dever de fidelidade, correto? Então, esses seriam os efeitos pessoais do matrimônio, os efeitos pessoais do casamento. Tem também os efeitos patrimoniais do casamento. Então, Cris, quando eu caso, o meu casamento gera efeitos patrimoniais, com certeza, tanto para vocês que são casados, quanto para as pessoas, ou seja, tanto para os cônjuges como em relação a terceiros. E esses efeitos patrimoniais do casamento, nós vamos estudá-los quando nós vamos estudar, que é o próximo vídeo, regime de bens. Então, eu sempre falo que ao casar, um dos pontos, não vou falar que é o mais, porque todos são importantes, mas um ponto muito importante no matrimônio é a escolha do regime de bens. E o Código Civil, ele traz uma extensa, ele traz várias hipóteses de regimes de bens onde você tem a faculdade de escolher. Lembrando que existe apenas uma que é imposto por lei em situações excepcionais. Então, um dos efeitos patrimoniais do casamento, sem dúvida, é a possibilidade de escolha de regime de bens. O regime de bens é que vai regular as questões patrimoniais do casamento. O regime de bens ele é tão importante para as questões patrimoniais durante o casamento, por exemplo, alienações de bens, fiança, aval, direito real de garantia, tudo isso depende do regime de bens, como ele é importante para uma possível partilha do casamento em razão do divórcio, como ele é importante também no que diz respeito à sucessão. Tá? Então, a escolha do regime de bens, ele influencia tanto no decorrer do exercício do seu casamento, no fim dele pelo divórcio e no fim dele em razão do falecimento. Então, esse é o efeito patrimonial, que nós vamos tirar um vídeo para a gente explicá-lo posteriormente, tá? Aliás, o nosso próximo vídeo é sobre regime de bens.